Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelo canal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Estamos aqui com alegria, mais uma vez reunidos, para a nossa revista espírita. Esse mês, vamos assistir, sobre a revista espírita de abril do ano de 1860. Só relembrando, e no nosso canal nós já temos 3 playlists com a de 1860, 1858, 1859. Quem quiser pode ir lá acessar qual é mês desses 3 anos, já esse é o 4º mês desse ano, E esse mês especial, o mês de lançamento do Livro dos Espíritos, também o mês que se comemora o Dia Nacional do Espiritismo, Então, é uma alegria maior ainda estarmos reunidos neste mês, com os nossos amigos Leonardo e Carlos, aqui do NEFA, e hoje temos a alegria de receber uma convidada especial, minha amiga querida de longa data já, Denise Lino, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Campina Grande, que também é palestrante espírita, escritora, coordenadora e apresentadora do programa Literatura Espírita, está em vários canais do YouTube. Então, bem-vinda, Denise. Olá, Albinha. Muito boa noite. Pedir licença a todos para chamá-la de Albinha, que é a forma carinhosa de tantos anos, longa data. É uma alegria estar aqui. Eu estou rememorando aqui toda a sua trajetória que teve junto aqui comigo e a época em que você viajou para se instalar aí na cidade e o trabalho espírita que você vem desenvolvendo aí junto com o pessoal do Núcleo Fraternidade e Amor. Então, cumprimentar também assim os nossos amigos que estão aqui em estúdio conosco e cumprimentar por esse trabalho, Vocês são pioneiros, talvez, em colocar a revista espírita nesse formato leve em redes sociais, para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que nosso amigo definiu como o oceano da doutrina espírita. Então, é um oceano mesmo para a gente, que é a revista espírita. Gente, eu comecei nesse centro onde Denise é trabalhadora, lá em Campina Grande. Eu iniciei na doutrina espírita lá há quase 20 anos já, 18 anos, Estudei as leis morais com a Denise, Uma alegria muito grande, E hoje estamos aqui, em lugares diferentes, mas a tecnologia nos permite estar juntos, Carlos e Leonardo. Muito bom estar em mais uma revista espírita, com amigos, falando daquilo que gostamos, espiritismo, para aprendermos cada vez mais e possibilitar às pessoas que aprendam também, que queiram ler a revista espírita e conhecer todo esse mundo, que Kardec nos deixou. Muito bom, gostaria de dar as boas-vindas a Denise, agradecer pela colaboração no nosso projeto da Revista Espírita, a Denise que já colaborou conosco aqui também no projeto Prosa com Chico. Muito obrigado, Denise, mais uma vez, por sua colaboração. E vamos, como a gente costuma dizer, voltar no tempo, vamos voltar em abril de 1860 e saber o que Kardec publicava naquela época, quais eram os temas na Revista Espírita de abril de 1860. Então, vamos lá. Vamos pedir primeiro para o Carlos fazer a prece inicial para a gente. Pode ser, Carlos? Pois não. Então, vamos fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, colocando na nossa tela mental a figura de Jesus, e só temos a agradecer. Esse Jesus que veio trazer para nós uma informação. A informação que o mundo espiritual existe, que todos nós somos espírito em ascensão e evolução para nos aproximarmos cada vez mais dele, que nos aguarda com os braços abertos, sorrindo no final da estrada, na certeza da nossa vitória. Esteja conosco, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, a revista de abril, ela tem mais artigos e outros, Mas são alguns bem pequenos, então a gente acabou dividindo 2, 3 juntos também para facilitar. Lembrando que aqui a gente traz um resumo
para que todos que vejam tenham o desejo de ir lá, ler a revista, realmente, aqueles artigos que têm maior interesse. Tá? Então, vamos começar com o Carlos. Vamos lá, Carlos. Então tá, vamos lembrar que Kardec utilizava a Revista Espírita para responder às cartas que ele recebia, e eram muitas. Quem assistiu ao filme da sua vida, né, via lá chegar pacotes e pacotes, né, de correspondência, e ao mesmo tempo que ele respondia a carta, ele ia ilustrando, né, melhor os ensinamentos da doutrina espírita, né, continuando a sua obra. E nessa revista, né, de abril de 1860, ele vai apresentar uma carta que ele recebeu do senhor Jobard, né, de Bruxelas, que estava abordando a questão da formação da Terra. Né? E aí o senhor Jobard vai dizer a ele, né, a Allan Kardec, que existe uma teoria ou uma hipótese sobre a formação da Terra, chamando a Terra de planeta incrustativo, né, de materiais bastante antigos, e que essa Terra teria uma alma, né? E essa alma teria recebido uma ordem para reunir os satélites à sua volta e formar o que a gente conhece hoje como Terra. E os fósseis que são encontrados não viveram na Terra, eles foram, né, trazidos de outros planetas que estavam se desmanchando por causa da idade avançada, e como um imã, né, eles foram absorvidos por essa Terra. Né? E ali ele conta, né, é bastante grande, né, esse meu artigo é o maior, né, Alba? Você falou que são pequenos, mas esse é bastante extenso, não dá para, né, falar toda a carta aqui, o conteúdo da carta, mas fica aqui a sugestão, né, interesse das pessoas continuarem a ler. Mas o que interessa aqui é a resposta de Allan Kardec. E nós aprendemos, né, ainda conversávamos há pouco, que na Revista Espírita nós conhecemos os bastidores, né, do trabalho do senhor Allan Kardec, e ele se apresenta na sua personalidade, na forma de responder às cartas. Né? Então, com muita educação, ele vai dizer, né, que essa hipótese ele já conhecia, que ela foi trazida por outros espíritos, por outros médiuns em diversas partes, né? Mas ele não a considera, né, porque exige um maior estudo, né, precisa ter um certo exame maior em relação a ela. Então, veja que ele não distrata, ele não diminui, ele não desconsidera uma ideia diferente da que ele tinha apresentado, começando na revista de março. Aí a gente vê o bom senso encarnado, né, que foi o senhor Allan Kardec, e o olhar de pesquisador. Ele não desconsiderava nada, só falava que precisava se debruçar um tempo maior, né, para poder depois dar uma resposta. Né? Talvez hoje, né, alguns pesquisadores, no alto da sua arrogância, poderia dizer: isso é coisa de senso comum, não merece consideração, nenhum crédito. E ele, ao contrário, ele acolhia. Né? Então, esse é o senhor Allan Kardec que precisamos conhecer. E ainda nesse artigo, ele vai antecipar o que as pessoas poderiam ter pensado, né, a respeito dessa questão, porque até hoje, né, muita gente pensa que porque é espírito e está desprendido da matéria, sabe tudo, sabe coisas que nós não sabemos. Né? Então, ele vai dizer que seria muito fácil a gente se tornar um sábio somente fazendo, né, perguntas para os espíritos, né? Como fazemos muitas vezes com o Google hoje. Né? Então, tem todas as respostas lá nos espíritos antes. Né? Então, ele diz que essa instrução que vem através dos espíritos vem para nos ensinar, para desenvolver a nossa inteligência como sementes, né, que são disseminadas, são lançadas, mas cabe a nós cultivá-las, né, para que ela possa frutificar. E ele diz o seguinte também: tudo a seu tempo. Então, muitas vezes o espírito não traz determinadas revelações pela falta de maturidade nossa. Né? Então, enquanto nós ainda não estivermos maduros para receber informações, elas não vêm. E ele ainda fala que os que virão depois de nós, né, as outras gerações, já estarão mais preparadas para receber outras informações.
não é? Então, não se deve aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. E isso já serve para os dias de hoje, para os médiuns, para aqueles que recebem, né, comunicações, ficarem atentos, né? E ele ainda disse que quando ele recebia uma comunicação, ele, no seu papel de observador, ele fazia uma abstração da sua origem de tecido espiritual, passando pelo crivo da razão, né, para ver se aquilo era lógico, se respondia às questões, né, se resolvia as dificuldades, e não ficava ali fascinado pelos nomes pomposos que poderia haver naquela comunicação, uma outra orientação para os dias de hoje, né? E ao falar da alma da terra, né, que está na carta do Senhor Jeová, ele diz, né, ele lembra que a matéria não tem vontade, a matéria não pensa, né? O que ele tem a dizer, que ele aprendeu com os espíritos, é que os espíritos têm atribuições especiais, muitas delas de dirigir, né, fatos tanto de ordem física como de ordem moral, né? Alguns têm a responsabilidade de velar por determinado indivíduo, né, que nós chamamos de espírito familiar, de protetor, né? Outros são responsáveis por uma reunião, até mesmo reuniões espíritas, né? Quando nós formamos um grupo, tem um espírito, né, designado para orientar, para inspirar, para auxiliar determinadas cidades, países e o planeta. Então, esse planeta não está à deriva, né? Então, ele acredita que essa alma da Terra seriam os espíritos que têm por missão dirigir e fazer progredir, né, esse nosso planeta, como tantos outros que existem aí, para que ele chegue ao seu desígnio, né? Que aí já é uma inteligência maior que está por detrás. Então, ele vai concluir dizendo que não devemos tomar como artigo de fé tudo que vem do mundo espiritual. Acredito que essa seja a mensagem principal desse artigo, e o que me chamou a atenção é que ele diz que quando ele ouviu falar de reencarnação, ele não acreditou porque veio dos espíritos, né? Porque ele viu que havia uma lógica, era racional, convincente e explicava o que nenhuma filosofia até então havia explicado. Então, veja só, né, o pesquisador, o bom senso, né, nos ensinando a analisar uma comunicação espírita. Então, seria esse o primeiro artigo. Espero que eu tenha, né, estimulado a leitura do artigo inteiro. Agora, com certeza, todos vão lá, viu? É bem interessante esse primeiro artigo, né? Bem completo aí dentro da doutrina, né? Agora, o segundo artigo é o Lenard, que vai trazer para a gente, né, que é cartas, aí vem esses nomes, assim, eu não sei nem ler esses nomes, eu vou deixar para o Lenard falar aí, Lenard. Muito bom, Alba. É difícil, né, nome francês, mas esse segundo artigo da Revista Espírita de abril de 1860, da mesma forma que o Carlos disse que Kardec publicava, e no caso dele foi a publicação de uma carta que ele recebeu, e depois Kardec faz os comentários, esse também é a publicação de duas cartas, né? O título desse artigo é Cartas do Dr. Morrery sobre a senhorita Désirée Gaudy, e, na realidade, esse artigo desta revista ele está relacionado a um outro intitulado Médium Curador, que foi publicado na revista de março de 1860, e que nós já apresentamos também aqui no nosso canal. Ele já foi disponibilizado, né, já está lá no nosso canal do YouTube, no mês passado. No artigo de março, Kardec apresentou nesse artigo a capacidade mediúnica de uma jovem, que é essa senhorita Désirée Gaudy, a princípio, falando da sua mediunidade de efeito físico, muito poderoso, que depois ela tornou-se médium vidente, audiente, médium falante ou da psicofonia, da psicografia, e Kardec, então, dá o destaque no artigo de março, falando da impressionante faculdade mediúnica para a cura de doentes, né, dessa jovem. E que isso parecia ser realmente a missão dela como médium, que ela desempenhava com muita abnegação.
Enfim, ele apresentou, vale a pena quem não assistiu ou quem não leu, ler esse artigo, porque ele trata especificamente da mediunidade de cura da senhorita Désirée Gaudy, fazendo um relato, né, das curas que ela havia feito. Muito bem. Nesse artigo do mês de abril, Kardec, então, publica cartas do doutor Morrery, que era médico, então esse doutor aí, porque ele era um médico, e também era um membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele residia numa outra cidade francesa que estava a cerca de 400 quilômetros de Paris, então ele não participava das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas ele era um membro correspondente e contribuía com a sociedade, também com seus relatos e com as suas experiências acerca dos fenômenos espíritas. E esse médico acompanhou de perto as curas que foram realizadas pela senhorita Désirée, e nessas cartas ele relata, então, ele vai testemunhar tudo aquilo que ele observou. Um dos pontos interessantes nesse artigo é que a médium procura o doutor Morrery por orientação do espírito que a orientava, do espírito que a dirigia, que na realidade era ele que fazia as curas, né? Ela era uma intermediária nesse processo. E o objetivo é que tivesse realmente a comprovação de um doutor em medicina em relação àquilo que ela fazia, visando a comprovação das curas espíritas realizadas por ela. Então a senhorita Désirée procurou este médico, né, para que ele pudesse comprovar as curas que ela realizava. O doutor Morrery relata, então, que ele constatou 75 casos de observações diversas, de doenças diversas, maioria das quais os recursos da medicina daquela época haviam falhado, não eram capazes de curar, incluindo casos de câncer, né? De câncer, às vezes até em estado avançado, e é o que ele vai depois dar um destaque, né, nesse caso. Então, todos esses casos que ele observou foram metodicamente catalogados por ele. Dentre todos os casos, ele vai destacar o tratamento de um indigente que tinha um câncer bastante avançado no lábio inferior. Ele diz que o paciente estava assim num último grau, né, desse câncer no lábio, o lábio inferior bastante destruído mesmo, tinha atingido já a gengiva, glândulas sublinguais, osso maxilar, e o paciente naturalmente sofria muitas dores, não conseguia dormir direito, tinha muitos problemas, não conseguia se alimentar, e segundo a medicina naquela época, ele era um médico, ele próprio diz na carta que para ele não havia cura, a cirurgia era impossível, não havia o que fazer, e sendo um caso, infelizmente, sem nenhum tipo de esperança. O médico, então, nessa carta, que é publicada na revista, vai relatar que, para sua surpresa, a partir do tratamento espiritual e de curativos à base de elementos naturais receitados pelo espírito que orientava aquela jovem médium, foi observada uma melhora significativa e visível no quadro daquele indigente, daquele doente, que já passava a sentir um alívio muito grande, voltou a se alimentar, conseguir dormir, e que a ferida nos lábios, que era aquele câncer, né, que provocado pelo câncer, já havia mudado consideravelmente o aspecto, ele já estava realmente bem melhor. No artigo ele trata, assim, bastante superficial, citando outras doenças que ela havia curado, e que também a medicina tradicional ou demoraria muito mais tempo do que ela levou para conseguir aquela cura, ou simplesmente não tinha cura. Ele fala, inclusive, de algumas paralisias, ele fala de uma pessoa que tinha um problema de não conseguir ouvir, de surdez, e que foi curado por ela. Enfim, ele cita vários casos que ele presenciou e catalogou. E aí, para finalizar esse resumo, né, que nós estamos apresentando, porque o artigo tem mais detalhes, o doutor Morrery, ele menciona, né, nesta carta, que para alguns essa jovem era considerada uma feiticeira.
Ele então ele mesmo complementa, né, dizendo que seria uma feiticeira, nesse caso, muito amável e muito útil. E que para outros, ela, na verdade, seria instrumento do demônio. E aí ele faz um comentário bastante interessante, que ele diz assim: se o demônio vem à Terra para curar enfermos, indigentes e abandonados, é preciso concluir, então, que esse demônio ele se converteu e merece, na verdade, os nossos agradecimentos, porque é um demônio do bem, né? Então, assim, um artigo também que vale a pena porque ele traz mais detalhes do que eu resumi aqui. Ele fala com detalhamento até dos nomes das doenças que essa médium curou, e na realidade vem comprovar o que? A mediunidade de cura, a capacidade dos espíritos utilizarem os fluidos do médium, o fluido espiritual, para promover curas. Nós temos vários exemplos, né, no movimento espírita sobre essa mediunidade de cura, comprovada por um médico que observou e que escreveu a Kardec falando sobre isso. Não gosto de dar spoiler, mas no mês que vem tem continuação desse. Ele vai falar de outros casos, né, já fazendo a propaganda para o próximo, Albinha. É um demônio regenerado, né? É um demônio do bem. E olha aí, mais de 160 anos depois, e até hoje tem chama a gente de demônio, né? Eu já contei isso aqui, um amigo meu me perguntou para mim assim: quem é o Deus de vocês? É Allan Kardec? Aí falou bem irônico: se o seu também for, assim, é o mesmo, né? Então, é sempre assim, essa visão deturpada, né? As pessoas não procuram entender, né? Era naquela época, no início, e até hoje, infelizmente, ainda tem muito disso, né? Então, agora a gente vai ter 2 artigos menores, tá, Carlos? Estão menorzinhos, né? O primeiro é o Fabricante de São Petersburgo. Uma história que aconteceu lá na Rússia, na cidade de São Petersburgo, e causou muita sensação na época, né? Foi muito conhecido. Uma história se passou era oficina embaixo do artesão, e em cima era a casa dele, e também os empregados moravam todos lá. Ele era um patrão muito bom, né? Então, tinha ali os empregados como pessoas da família, né? E um dia, quando acordaram, não tinha roupa de ninguém. Foram dormir, deixaram a roupa no quarto, lá, quando acordaram, não tinha roupa para vestir. E saíram procurando lá pelo prédio e acharam as roupas nos lugares mais inusitados. A princípio, acharam era um dos trabalhadores lá pregando uma peça, brincando com eles, né? E aí acalmou a história, algumas semanas depois aconteceu de novo. Novamente, quem está aprontando isso e não aparecia culpado. E, de repente, a coisa começou a acontecer todos os dias. E um dia eles tentavam várias artimanhas para tentar descobrir quem era o engraçadinho, né, do grupo. Um dia, combinaram, ficou um no pé da escada, o outro no topo, para na hora que a pessoa subisse para pegar as roupas, eles iam agarrar a pessoa, né? E aí o primeiro já levou os socos, já apanhou, gritou para o de cima: segura, ele está subindo. O de cima apanhou também, não conseguiram pegar a pessoa, eles estavam esperando. E aí eles chegaram à conclusão que estava tendo coisas sobrenaturais lá no prédio e queriam todos ir embora, apesar de gostar muito do patrão, da convivência lá do trabalho e tudo mais. E aí o artesão, né, o patrão deles, um dia muito triste, né, eles estavam querendo ir embora, a situação não se resolvia, estava sentado com a família, quando ouviu um barulho vindo do escritório dele. Quando chegou lá, a escrivaninha estava aberta, velas acesas e um dizer, eu vou ler o dizer: manda demolir a parede em tal lugar, que era acima da escada. Aí encontrarás ossadas humanas, que mandarás sepultar em terra santa. Ele chamou a polícia, foram lá, demoliram a parede e realmente tinha ossadas humanas lá. E aí eles fizeram o enterro, não descobriram de quem era, mas depois disso não teve mais nenhum efeito aí sobrenatural, né, como eles chamavam. E aí Kardec finaliza, né, dizendo que fatos dessa natureza devem ter ocorrido em todas as épocas, né, em todo lugar. E isso pode ter dado espaço a todo tipo de conjecturas supersticiosas, né, a questão da feiticeira, do demônio. Então, sempre há uma desculpa ali, né, para não se acreditar no que a gente já
acredita também, né? Aí o próximo é a aparição tangível. É engraçado, eu escolhi esses dois sem ler, né? E os negócios vêm assim para mim mesmo, né, Carlos Leonardo? Aconteceu em janeiro. O senhor Leconte, ele é um cultivador do distrito de Valones, na França. E aí, um belo dia, ele recebeu a visita de uma pessoa que tinha sido camarada, Kardec usa essa palavra, camarada dele, quando trabalhou no porto de Cherbourg, na França também. E esse camarada havia falecido já há 2 anos e meio. Né? Aí ele veio, lhe pediu uma missa, e ele não deu atenção, né? Passou um dia, no dia seguinte, veio de novo, e de novo, por 3 dias seguidos. Até ele, não, então vamos lá, vamos sentar e conversar. Quer a missa? Você vai estar lá? Quando? Onde vai estar a missa? E aí falou que seria da capela de São Salvador, no dia 27, e que ele estaria lá. E se despediram com um aperto de mão. E aí, muito bem, chegou o dia 27, né? O senhor Leconte mandou celebrar a missa, foi até a missa também, e viu o espírito lá ajoelhado a missa inteira, lá no pé do altar. Quando terminou a missa, ele perguntou para o padre e para os demais presentes se tinham visto aquela pessoa ali. Ninguém viu, só ele, né? Mas depois disso também ele não apareceu mais. Ele iria realmente precisava aí de preces, né? E aí Kardec traz uma observação. Conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, pois o defunto, amigo do senhor Leconte, lhe havia apertado a mão. Os incrédulos dirão que foi uma alucinação, mas até o momento ainda esperamos de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos e designo por esse nome, porquanto simplesmente negá-los não nos parece a melhor solução. Então, só negar é fácil, né? Então, vamos apresentar uma solução que Kardec traz aqui, e com certeza não teve, né? Uma explicação contrária. Então, esses seriam os 2 artigos que a gente trouxe também aqui, e agora a Denise vai apresentar outros aqui também, e os nomes estão salvos aqui. O Anjo das Crianças, Conselhos e Ostentação. Denise? Ok, Albinha, muito obrigada. Eu queria, antes de comentar, fazer um pequeno preâmbulo, pensando no internauta que, porventura, esteja começando a nos acompanhar nesse programa, que não tenha muita intimidade com a leitura da Revista Espírita. Só esse número da revista, ele já nos permite ter uma visão do objetivo de Kardec. Então, uma revista ela é uma publicação voltada para divulgação e pode ser também para entretenimento. E a época de Kardec, a revista como instrumento de divulgação era, de fato, digamos, aquela mídia a que a grande maioria das pessoas teria acesso. Kardec trabalha com a revista incessantemente, né? E vejamos que esse número de abril de 1860 é um número que está organizado de uma forma muito didática. Os 3 primeiros artigos seriam assim artigos de mais fôlego, né? Que foram aqueles artigos. Primeiro tem o boletim da Sociedade Parisiense, aquela descrição do que se fazia na Sociedade Parisiense, uma prestação de contas. Depois um artigo que tem uma hipótese científica a ser investigada, que foi o nosso Carlos aí que apresentou. Depois, um outro artigo que traz um trabalho científico de investigação, que foi esse das cartas, que o nosso Lenart apresentou. E aí a revista começa na sua parte de variedades. E aí nós tivemos 2 notícias, né? Interessante que o que Alba nos apresentou são 2 notícias, um fato mediúnico que se passa em São Petersburgo e outro na França. Ou seja, a correspondência com Kardec funcionava. Né? Ele era alguém que dava muita atenção a isso. Kardec, nos dias de hoje, estaria utilizando de forma extraordinária as redes sociais, de um modo que nós não conseguimos ainda pensar como usar essas redes sociais para a divulgação do espiritismo. E vejamos que os primeiros artigos aí, eles marcam muito claramente a intensa correspondência que Allan Kardec
respondia, porque tudo isso chegava para ele, precisava ser lido, filtrado, né? E a variedade dessas correspondências, né? A Alba nos trouxe aí 2 notícias de lugares diferentes. Aí, passando agora para o que é a terceira seção da revista, nós temos os ditados espontâneos, ou seja, são comunicações psicográficas colhidas na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou outras que chegavam via os mais diversos grupos mediúnicos com os quais Allan Kardec se comunicava. Falam os biógrafos em torno aí de 1000 grupos mediúnicos. Certa vez eu vi isso, eu fiquei tão espantada que eu mandei perguntar a um biógrafo de Kardec, um estudioso, se procedia essa informação, porque eu achei muito, 1000 grupos mediúnicos. E a resposta que eu recebi em torno de 1000 grupos, porque não eram grupos como nós conhecemos centros espíritas hoje, eram grupos que funcionavam nas casas, nos lares, então ele tinha uma correspondência muito vasta. Depois, quando eu tive a oportunidade de ler o Viagem Espírita, de 1862, eu compreendi, né, o volume dessa correspondência e desses grupos. Então, os ditados espontâneos, nós temos aqui, na verdade, são 4 textos curtos para comentar. Um que se chama O Anjo das Crianças, um outro intitulado Conselhos, são 2 conselhos, e um terceiro que é a ostentação. E aí um outro médium, um outro espírito. O que é que eu gostaria de destacar? Esse primeiro ditado espontâneo, intitulado O Anjo das Crianças, que me fez lembrar, Alba e amigos, do nobre e doce espírito Blandina, referido no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Então, o que nos diz o texto aqui, né? É um espírito que, inclusive, se apresenta, se dá um nome, seria uma pronúncia talvez Micael, não sei exatamente em francês, mas isso não é o mais importante, né, do que diz respeito à pronúncia. O importante é que esse espírito se dá um nome, se revela nessa comunicação e diz da sua missão. Diz que é um espírito que está disponível para a guarda da criança. Então, é um dos espíritos protetores das crianças. E aí, muito interessante, a primeira parte, que é quase uma carta, o espírito faz uma espécie de pergunta retórica, dizendo assim, mas as crianças já têm as mães a protegê-los, por que um espírito protetor? E aí eu achei o detalhe maravilhoso. São espíritos que não só protegem as crianças, mas intuem as mães a proteger os seus filhos. Olha a providência divina como organiza, né, a vida aí, a proteção. E isso não significa dizer que esse espírito é o guia espiritual de uma dada criança. É um espírito que cuida de crianças. Se a gente fosse comparar, seria uma espécie de preceptor, de professor, de cuidador, né? Se a gente tivesse que fazer uma comparação com as categorias que a gente tem no nosso dia a dia. Então, esse espírito revela a sua tarefa, e aí, mais especificamente, ele exorta aqueles que teriam contato com essa comunicação a também se envolverem com essa tarefa de amorosidade, por isso que eu me lembrei de Blandina. E aí o espírito faz também uma espécie de revelação sobre a sua última existência, vai dizer que era casada e que não teve filhos naquela existência, mas que passou a cuidar de crianças. Então, vejamos como esse espírito aí se coloca apresentando uma pista da sua existência anterior, e aquilo que lhe fora uma falta passou a ser o que lhe completava, né? Então, um espírito aí com muita sensibilidade, muita sabedoria, e diz que naquele momento estava recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Eu vou ler aqui a frase que é essa: neste momento sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Então, esse espírito nos traz, através da médium, a senhora Boyer, uma mensagem, certamente, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está escrito só Sociedade em cima, então é indicativo de que foi em Paris, e muito provavelmente num período ali muito próximo de abril de 1860, porque, em geral, Kardec coloca a datação. Nesse, nós não temos a datação, e temos essa comunicação importante.
que termina dizendo assim: ficai sabendo que o bom anjo que vela pelas crianças não é uma alegoria, mas uma verdade. Então, nos revela aí um cuidado da providência divina, né? Qualquer um de nós que tenha criança, que já teve filhos pequenos, sabe que quanto mais a nossa preocupação se dilata com as crianças, mas parece que a gente enxerga perigo por todo lado, né? No entanto, os filhos crescem e sobrevivem às nossas preocupações. Creio que essa comunicação nos consola também, né? Nos dá um esclarecimento de como tudo isso ocorre e ocorreu conosco, com os nossos filhos e com as crianças que cuidamos. Depois eu gostaria de chamar a atenção dos textos que seguem a esse inicial, intitulados Conselhos. Aí são 2 textos que nós temos datação. O primeiro deles, de 25 de novembro de 1859, aparece também a indicação do médium, o senhor Rose, ou senhor Rosé, como queiram a pronúncia, que é o médium das 2 comunicações. A segunda, inclusive, aparece com a indicação de que foi lida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E por que eu estou destacando essas 2 comunicações que estão enfeixadas sobre o título Conselho? Porque ambas vêm assinadas pelo nome Espírito de Verdade. Aquele nome pomposo a que ainda há pouco o nosso querido Carlos aí referiu-se, né? Kardec tinha um cuidado muito grande com esses nomes, e nesse número da Revista Espírita a gente percebe no número todo uma variação. Nós temos médiuns, homens e mulheres, temos espíritos com nomes pomposos e espíritos anônimos, né? Temos investigações, hipóteses, mas temos também comunicações sobre situações bem prosaicas, como a anterior que eu estava comentando, a respeito desse espírito que se dizia protetor das crianças. Aí temos agora 2 mensagens deste espírito que assina como Espírito de Verdade, que temos comunicações lá no Evangelho segundo o Espiritismo com a mesma assinatura, mas certamente os 2 textos que estão aqui não têm o peso, a profundidade, a densidade que os textos que estão lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, assinados também pelo Espírito de Verdade, têm. E aí, quais seriam esses conselhos, né? Então, o primeiro conselho é que aquele tempo de crucificação, de perseguição aos médiuns, esse tempo desapareceu e que agora estamos diante de uma realidade de manifestações que não se pode negar com a revelação dos espíritos. E aí o primeiro conselho é terminado com um conjunto de relações intertextuais com o Novo Testamento muito interessantes. Por exemplo, todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Está nesse texto aqui, está lá no Novo Testamento. Depois, uma citação de Jesus: jamais uma árvore boa produzirá maus frutos, jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo essa mesma citação, né? E aí, por que dessas citações? Exatamente para lembrar a quem lesse essa comunicação que as comunicações dos espíritos deveriam ser avaliadas por esse critério. Uma árvore boa jamais produzirá maus frutos e uma árvore má jamais produzirá bons frutos. Ou seja, é uma alegoria que serve para nós hoje, inclusive, para que nós possamos avaliar as comunicações dos espíritos, né? E esse conselho termina com uma exortação a que os espíritas façam o mesmo que Jesus fez com os seus perseguidores, ou seja, não se contrapor a esses perseguidores por se contrapor, mas silenciar e pedir que Deus os perdoe. Então, incitava a uma atitude não de submissão, mas a uma atitude de confrontação pela paz e pelo trabalho. Na sequência, o outro conselho, eu diria, ele é mais local e situado, porque ele fala sobre o papel da França nesse processo de revelação da doutrina dos espíritos. Então, o conselho se foca nesse destaque, né, para o papel que a França teve naquele momento, e aí a gente entende muito claramente por que um texto assinado pelo Espírito de Verdade, que tinha essa indicação local e situada de um único país, não mereceria, de fato,
ir para a codificação espírita, mas sim permanecer na Revista Espírita como um texto a ser consultado por todos nós, né? Então, esse é o segundo texto aí desse conjuntinho de 2 intitulado Conselho. E, por fim, nós temos aí um textinho curto intitulado A Ostentação, que também tem uma datação de 16 de dezembro de 1860, e nós temos aqui Kardec, digamos assim, transcrevendo esse texto, que traz uma espécie de aconselhamento de por que não devemos lidar com a ostentação, porque é contrário à virtude da humildade. Então, é um textozinho que traz, digamos assim, uma orientação. Então, para esse primeiro momento que eu tinha a apresentar aqui, são esses 4 pequenos textos que eu acho que valem a pena ser lidos como testemunhos de uma mediunidade de psicografia que se passava ali às vistas de Kardec, a maior parte desses textos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que recebiam a sua valoração, porque eles poderiam ter sido descartados, queimados, né? De alguma forma perdidos, mas ao recolhê-los, ao coligi-los e colocá-los na revista de abril de 1860, Kardec faz uma espécie de reverência aos médiuns, ao tempo que eles dedicavam a essa atividade, ainda que esses textos não trouxessem grande revelação. Não eram também textos eticamente condenáveis, de modo algum não aparecem textos eticamente condenáveis na Revista Espírita, e não são textos contrários à moral do Cristo. Penso que esse é o grande critério para a seleção das comunicações psicográficas que estão na Revista Espírita. Então, inicialmente era isso, Alba. No segundo momento, a gente volta comentando outros textos. E a gente vê aí, né, em Kardec não menosprezava realmente nada ele chegava, né, ele considerasse mais importante, ao mais simples, ele sempre trazia para que a gente pudesse ver essa diversidade, né. Agora eu vou apresentar em 3 resumos. Um, inclusive, é uma mensagem, eu vou ler a mensagem, porque ela é pequena, e vocês sabem que eu gosto muito de mensagens, né? Então, eu vou ler a mensagem, né? Esses também estão todos datados com o nome do espírito e do médium também. Amor e Liberdade, é o espírito Abelardo, foi no dia 27 de janeiro de 1860, a médium Rose. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos da propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma insistência muito grande, junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar a existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão, doravante, o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. E me lembrou muito, e Jesus nos trouxe no Evangelho, né? O amor, a liberdade, e é a liberdade interior, a verdadeira felicidade, né? O próximo vem do espírito Fénelon, é a imortalidade. Foi no dia 3 de fevereiro de 1860, a médium é a senhorita Huet. Ele inicia, no meu entendimento, é como se ele tivesse assim, indignado porque as pessoas inteligentes não acreditam na imortalidade da alma, né? Eu achei bem interessante, às vezes, quando eu vou dar exemplo para as pessoas, eu uso exemplos assim como ele fala, né? Ele fala do amor do pai e da mãe, eu acho que eu me identifiquei por isso, os filhos, né? Nós, como ele falou, temos filhos, sobrinhos, irmãos, né? Vamos cuidando, então, como pode esse amor acabar após a morte, nesse cuidado, né? Ele usa até o exemplo animal, o animal mesmo irracional, ali cuidando do filhote, e quando o filhote é retirado dele, ele sofre, a gente
vê histórias, né? Então, ele fica indignado, né, no meu entendimento, com isso. Ele fala que não acreditar na imortalidade da alma é uma profanação, porque não se pode aniquilar as coisas que vêm de Deus. Ele cita até nomes de pessoas que estiveram aqui, estão no plano espiritual aí, dando a sua contribuição, Rafael, o pintor, Newton e Michelangelo, né? E conclui dizendo que somente pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Então, quando a gente está estudando, a gente tem essa certeza, né? E o último é uma parábola, né? Ela fala sobre apegos a bens materiais e também paciência, do espírito São Vicente de Paulo. Foi do dia 9 de dezembro de 1859, também a médium Rose e trouxe a mensagem, né? Ele conta a história da última travessia de um velho navio que pegou uma terrível tempestade. Havia muitos passageiros, objetos pessoais caros, mercadoria, e as pessoas não queriam se desapegar dos seus bens. E isso causou uma desordem lá, até que chegaram ao ponto de ter e lançar 3 embarcações menores ao mar para separar esse povo todo, para evitar, né, um desastre. Na primeira, era maior embarcação, entraram os mais impacientes, os mais, como a gente fala na Paraíba, né, Denise? Os mais agoniados, né? Os inexperientes. Eu não estava nesse, tá, gente? Eu estaria no segundo. E aí fala, e tão logo viram a luz, já seguiram essa luz, né? Não tiveram ali nem a esperteza de calcular que luz seria ela. Eles estavam sendo guiados também pelo farol, mas viram aquela luz e foram-se embora. Era a luz de um navio pirata. E aí os piratas já tomaram a embarcação deles, né, maltrataram muito eles e tomaram os objetos. A segunda, eles já foram mais espertos, né? Souberam distinguir a luz, seguiram a luz do farol. Caíram lá, foram lá parar no pé do farol, perderam os objetos no meio do caminho, né, para se salvar, perderam os objetos, mas chegaram ilesos, chegaram bem, né? O terceiro e último, esses estariam os mais sábios, mais prudentes, né? Guiar o frágil barco com cuidado, se salvarem e também salvar os bens. E tiveram, foi só uma fadiga da viagem, né? E aí, ele conclui falando assim: não vos contenteis, portanto, em vos guardardes contra a pirataria e contra os espíritos maus, mas sabeis também evitar o erro dos viajantes negligentes, que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar vosso barco em meus aos escolhos das paixões e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes e tiverdes adquirido em vossas viagens. Então, essa parábola aí é para nos guiar, né? E embarcação a gente estaria, né? De preferência na terceira, né? Mas muitas vezes a gente deixa levar até pela primeira, dependendo aí da situação, né? Então, agora a gente continua ainda com os ditados espontâneos e a gente volta aí para a Denise. Isso. Alba, eu estava aqui pensando, o carinho dos espíritos, porque essa parábola que você acabou de comentar é nada mais, nada menos de São Vicente de Paulo. Gente, um espírito altamente superior, reverenciado pelos seus pares, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em outros livros espíritas, né? Pela própria Igreja Católica, se digna a, de forma humilde, escrever uma parábola dessa para nos servir de instrumento, né? Você foi comentando e eu fui aqui acompanhando o texto na revista e me emocionando com esse gesto de humildade, né? De fato, de humildade de São Vicente de Paulo. Mas muito bem, nós temos ainda ditados espontâneos para comentar e eu tenho 2 ditados aqui para comentar. O primeiro deles é intitulado O Espiritismo, é um ditado, ou seja, um texto oral, ou seja, uma psicofonia que foi escrita, por isso recebe o nome, né, um ditado de um espírito. Então, tinha alguns secretários ali auxiliando Kardec, fazendo o papel de escribas nessa situação, ou os próprios médiuns que ouviam o que o espírito ditava e escreviam ali,
permitindo que nós tivéssemos acesso a essas comunicações. Vamos lembrar que nós estamos falando do ano de 1860, não existiam gravadores. Então, nossa reverência a Allan Kardec, aos médiuns e os seus auxiliares nas reuniões mediúnicas que tiveram o cuidado de fazer essa anotação, porque outro suporte não existia. Então, esse ditado aqui, espontâneo, ou seja, não foi um espírito evocado, é importante a gente destacar isso. São Vicente de Paulo não foi evocado para essa parábola que Alba comentou, nem o espírito anônimo Francisco de Sales. Não consegui relacionar esse Francisco de Sales, talvez por desconhecimento de minha parte, a algum vulto, mas o que é importante é essa condição. Ora, um espírito bastante evoluído e conhecido, outra hora, no ditado seguinte, um espírito desconhecido. Mas que nos traz um texto aqui, a mim parece extremamente importante, e que eu li com cuidado e estou aqui olhando novamente e pensando, eu preciso voltar a ler esse texto outras vezes, porque se intitula O Espiritismo, e começa afirmando o seguinte: o Espiritismo é chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Então, vejamos que lição para nós, apressados, ansiosos, imaginando que todos vão seguir o Espiritismo, que a Terra já deveria ser mudada, e muito claramente esse Espírito aqui, com simplicidade, objetividade e clareza, nos diz que o Espiritismo é chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Aí, mais adiante, o Espírito vai dizer que, com o auxílio desta doutrina, haverá uma nova luz, que Deus não quer deixar a criatura na ignorância e permite que os espíritos mais elevados venham em nosso auxílio. Veja só que o Espírito se inclui em nosso auxílio para contrabalançar a ação do espírito das trevas que tende a envolver o mundo. Essa já era, melhor dizendo, uma problemática à época de Kardec, tanto que o Espírito diz. É como se ele tirasse o véu para nos dizer: nós estamos envoltos com as tramas dos espíritos das trevas, e Deus não quer que a criatura fique na ignorância. Prova é a comunicação de São Vicente de Paula colocada acima, né? Daria até para fazer essa referência se o espírito tivesse ciência de que Kardec ia montar a revista assim, né? Um texto abaixo um do outro, né? E aí depois, para concluir aqui essa mensagem, ele diz que são necessários espíritos simples e dóceis para comunicarem a luz e atenuarem todos os nossos males. Mais uma vez, o espírito se inclui como parte desse processo. Eu achei muito bonita, é uma mensagem curta, de um único parágrafo, e que merece a nossa atenção. Depois, para minha surpresa, um texto que eu diria forte. Comecei a ler o texto, que texto maravilhoso, eu não conhecia. Texto de 3 de fevereiro de 1860, intitulado Filosofia, que começa, inclusive, colocando algumas questões retóricas para que a gente possa pensar, né? O texto começa assim: escrever isto, ó homem, deixa eu só voltar aqui meu texto um pouquinho. Deus, natureza, criação, mundo, sua eternidade no passado e no futuro. Quais são as relações do ser infinito com o ser particular? Então, é um texto realmente assim, tem um tom filosófico no seu início e que parece um texto bastante contundente, né? De muito conteúdo para nós, um texto denso. Mais adiante, eu fui também identificar essas marcas desse texto e há uma afirmação que eu acho de muita relevância que seja dita aqui, quando afirma-se o seguinte, abra aspas: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo que chamais evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque nos mais das vezes apenas a curiosidade está em jogo. Fecha aspas, né? E o texto vai prosseguir dizendo que a era filosófica da doutrina se aproxima. E mais adiante, esse texto vai balizar o que chama de alguns princípios fundamentais que deveríamos refletir. O primeiro deles: a alma tem o poder de subtrair-se à matéria, ou seja, a alma sobrevive à matéria. Segundo princípio:
A alma eleva-se muito acima da inteligência, tem essa condição. Esse estado é superior à razão. A alma pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. O homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante de sua vontade. E, por fim, existe no seu eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje, procurai-a. Então, o texto traz alguns princípios que são tanto princípios que Kardec estudou em O Livro dos Médiuns sobre a comunicação dos espíritos, como princípios que estão lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata da relação dos espíritos com o mundo material. E, por fim, eu diria o sexto princípio aponta para aquilo que nós vivemos hoje, que é o processo de lidar na prática da doutrina espírita com a nossa transformação moral ou autodescobrimento, como queiram chamar. E esse texto aparece assinado nada mais, nada menos por Moisés, Platão e depois Juliano. Mesmo que nós não possamos reputar esse texto a essas personalidades históricas cujas biografias nós conhecemos, nós também não podemos dizer que é um texto simples, escrito por um espírito de pouco conhecimento. É um texto que traz um conhecimento da essência da doutrina espírita, inclusive dos seus períodos, e mais especificamente do que chama da era filosófica, ou seja, da era em que a doutrina espírita haverá de influenciar a sociedade, não porque desvende, descreva, demonstre as comunicações dos espíritos desencarnados conosco, mas porque a sua contribuição filosófica a partir da moral do Cristo é capaz de influenciar essa sociedade para uma sociedade melhor, mais justa, mais humanitária e mais amorosa. Então, esse texto me chamou muita atenção e, de fato, foi uma leitura contundente. Quando eu acabei de ler, opa, aqui temos algo em que precisamos meditar. Então, era isso, Albinha, voltando com você. Verdade. Sempre na Revista Espírita, cada artigo, a gente vai sentindo a necessidade de ler a revista, né? De estudar mais, né? Muito bom. Carlos, agora vai começar as comunicações. Vamos lá? Essas comunicações, né, também curtas, mas bastante profundas, né, no seu significado, na lição que traz para todos nós. Nesse, o Espírito, ele assina tua filha, né, então ele não coloca o nome, e ele intitula-se Consciência. Não vai falar nada novo, mas é preciso reforçar, né, que ele diz que existe uma voz da consciência no interior de cada um de nós, né? E essa voz da consciência preside todas as ações da nossa vida. E que quando a ouvimos, ficamos envergonhados, né? A hora que a gente leva aquele puxão de orelhas, né? Nos avisando lá dentro que alguma coisa nós estamos desviando aí da nossa rota. E aí ele apresenta uma proposta. Quando isso acontecer, é preciso instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Olha que poético e filosófico, né? A Denise, que é aí da literatura, né? Se emociona só com essa frase. Quem escreveu o livro da natureza, né? E nos orienta a expulsarmos as paixões materiais que são o objeto do nosso desvio. Então, parece óbvio quando nós lemos, mas na prática precisamos nos aprofundar, ler, reler e nos conscientizarmos que é isso. É essa a proposta do Espiritismo, né? Porque esse Espírito vem dizer que é essa paixão que nos conduz, né? E tem sido um guia perigoso, né? E o único caminho que devemos seguir é o da fé e do amor ao próximo. Esse é o objetivo do Espiritismo maior, né, na prática espírita. E a segunda comunicação, né, que coloca lá como assinatura o Espírito Amigo, ele intitula-se A Morada dos Eleitos. Então, ele diz que esses lugares que esperam os mortais estão marcados pelos méritos que tiverem. Muita gente pergunta para a gente, né? Eu vou morrer e vou para onde? A resposta está aí. Como estão os teus méritos? O que você tem feito da vida
a consequência que você vai encontrar do outro lado. E, igualmente, né, nos concita a desprendermos da matéria o tempo inteiro a mesma tônica. Então, ele diz, felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e é translúcido. Ali não mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. Não fala de seres humanos, todos os seres criados. Um amor que só tem por limite o próprio Deus, que é o fim, né? A finalidade na qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Precisa mais alguma coisa? E comentar mais, né, Carlos? Se eu comentar, eu estrago o texto do Espírito. Tá tudo dito. Leonardo, então, vai trazer os últimos artigos aí para a gente. Muito bom. Então, vamos lá, estamos finalizando, né, os artigos da revista de abril de 1860, e ainda nesta sessão, Comunicações Lidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem 3 comunicações também curtas, como as demais, uma delas intitulada O Espírito e o Julgamento. E trata-se de uma mensagem de um espírito que assina como espírito familiar, portanto ele não se identifica, prefere não se identificar, e fala sobre liberdade. Todos nós temos a liberdade ou o livre-arbítrio, mas que essa liberdade, segundo o espírito comunicante, pode ser também a nossa desgraça se não tivermos bom senso ou discernimento. Ou seja, se não soubermos utilizar, né, desta liberdade de maneira adequada, com inteligência e com discernimento. Então, é uma mensagem bem curta, cuja mensagem principal, cujo objetivo é falar sobre liberdade e a importância de se utilizar bem essa liberdade. Na segunda mensagem, intitulada O Incrédulo, essa mensagem é assinada pelo espírito São Bento, e esse espírito fala que a doutrina espírita é uma doutrina bela, é uma doutrina santa, e cuja primeira baliza já estava solidamente plantada, e que era necessária a sua propagação. Ele vai falar da importância da propagação da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, e o espírito destaca que mesmo o mais cético, o mais incrédulo, e por isso o nome O Incrédulo, o mais ateu, ele tem sempre um cantinho no seu coração que seja vulnerável e que possa ser atingido. Então era necessário tentar identificar e levar a mensagem da doutrina espírita, mesmo aqueles que sejam incrédulos, mais céticos, a gente conseguiria de alguma forma atingi-lo. E por último, a mensagem intitulada O Sobrenatural, e nesta mensagem o espírito que assina vossa avó, e aí não sabemos se é a avó do médium, a avó de Kardec, mas é vossa avó. Nessa mensagem, esse espírito chama atenção para a classificação de fenômenos espíritas que são muitas das vezes chamados de sobrenaturais. Até hoje, né, muitas pessoas dão esse nome de sobrenatural àquilo que a gente não consegue explicar, né? E esse espírito, então, vai enfatizar que, na realidade, não existem fenômenos propriamente sobrenaturais, ou seja, fora da natureza, contrário às leis naturais. Esse espírito orienta que, quando algum fato parecer sobrenatural, é necessário, então, examiná-lo seriamente para identificar a causa. E que, na realidade, como a gente sabe, tudo está dentro das leis da natureza, né? A gente geralmente dá o nome sobrenatural àquilo que, dentro do nosso conhecimento, dentro da ciência humana, não tem explicação, a gente não encontrou a explicação, e a gente chama de sobrenatural. Esse espírito vem, então, numa mensagem curta também,
nos chamar a atenção para isso. Então, com isso, a gente completa, Alba, os artigos da revista. Devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Então, a gente agradece, né, a todos vocês acompanhando a gente, né, e convida para ler a revista, para visitar a nossa playlist, as nossas playlists da Revista Espírita. Agradecer ao Leonardo. O Leonardo é o coordenador, né, desse projeto, né, por permitir que a gente coordenasse aqui hoje, né. Agradecer ao Carlos também, né, pela indicação, por estar aqui com a gente, e a Denise. Denise, muito obrigada por ter aceitado participar com a gente hoje, né? É uma alegria muito grande, como eu falei, especialmente para mim, ter você aqui com a gente. Assim, eu me aproximo um pouco mais da Seja, tá, gente? Eu me lembro, vou abrir um parêntese, quando eu vim embora para Itajubá, a Seja é uma amiga nossa lá da Seja, falou assim: Albinha, uma vez da Seja, sempre da Seja. E aí eu falo para o Carlos, eu digo, olha, eu sou de 2 centros, da NEF e da Seja. Né? Então, obrigada, Denise, mais uma vez, tá? E assim a gente... Obrigada, Alba, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui e um entusiasmo, né, para ler a Revista Espírita que vai renascendo. Carlos, finalizar. Muito bom, é uma alegria também podermos ler juntos, rapidamente, né, a Revista Espírita e nos aproximarmos de Kardec, né? Eu vejo que essa revista nos aproxima dele, como o Evangelho nos aproxima de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu vou deixar agora o Leonardo com as considerações finais dele e também pedir para ele proferir a prece de encerramento. E obrigada a todos. Sem dúvida. O Alba, você disse que eu sou coordenador, na verdade eu era. Você passa a ser a partir de hoje, porque você coordenou muito bem a nossa reunião. Eu queria agradecer muito a todos vocês, agradecer aqueles que estão nos acompanhando, ao Carlos Gomes por ter indicado a Denise, a Albinha por ter convidado a Denise e a Denise por ter aceitado o convite para participar conosco hoje, essa valiosa colaboração, né? E a gente sempre que estuda a Revista Espírita é um aprendizado muito grande para todos nós, esse formato leve, que cada um comenta, resume, e lembrando sempre que o nosso objetivo é trazer e incentivar a leitura. A Revista Espírita está disponível, inclusive na página da Federação Espírita Brasileira, em PDF, gratuitamente, pode ser acessada facilmente. Então é só agradecer realmente a todos vocês e agradecer nesse momento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos Espíritos protetores que sempre nos acompanham, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, por essa doutrina consoladora, por esse estudo que tanto nos faz entender melhor esta relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, e desta forma conseguimos compreender melhor o nosso objetivo como espíritos encarnados aqui na Terra. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas lições importantes, por tantos missionários que aqui vieram facilitar a nossa caminhada, que possamos ter a força e a coragem para caminhar, para prosseguir no nosso processo evolutivo, seguindo sempre para sermos espíritos melhores, para melhorarmos a cada dia. Muito obrigado, Senhor, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.